Vamos lá. Bora. Esperar o povo chegar. Vamos dar boa noite. Sejam bem-vindas, meninas que estão chegando aí. Fiquem comigo se vocês querem aprender a despertar um pouquinho. Aprender sobre autodesenvolvimento. Ai, meu Deus do céu, não tem nada no trem. Agora é chato, vai tomar chá. Vai tomar chá e vamos botar como restrição. Já faltava alguém ter denunciado meu chá. Bora lá, gente. Ainda botei sem nada ainda para poder ver que não tem nada. Nós estamos numa sequência de lives de 31 declarações positivas sobre a nossa vida. Um livro que eu baixei na internet há algum tempo atrás, que é aquela moça Cris Paiva. Acho que é Cris Paiva o nome dela. Ela que indicou esse livro. Ele não tem nome, só fala que são 31 declarações. Então, nós estamos na 26ª declaração. Vocês que estão aí, sintam-se à vontade, tá? Curtam a live para engajar ela, para entregar para mais pessoas. E no decorrer da live, vocês vão entender o assunto. Qual que é a minha finalidade aqui, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Depalme Corrêa, sou terapeuta consteladora, mentora espiritual, escritora e também sou caminhoneira. Estou caminhoneira nesse momento, né? Acabei de chegar de viagem, correndo para casa, para abrir live em casa, que é mais confortável, né? E para descansar também, né, gente? Então, qual é o meu papel aqui? É fazer com que as pessoas enxerguem o paraíso na Terra, que nós já vivemos o paraíso. O paraíso é um estado mental, é aquilo que você acredita. Por exemplo, se a minha vida está um inferno, se está tudo dando ruim, então porque dentro eu vivo um inferno dentro internamente comigo. Então minha vida vai apresentar fora como é dentro de mim. Se a minha vida está maravilhosa, nossa, tudo está dando certo, trabalho, relacionamento, dinheiro, está tudo fluindo, então eu estou vivendo o paraíso na Terra. Só que para a gente chegar nesse paraíso, existem alguns gatilhos, na verdade alguns passos, uns caminhos, alguns degraus que a gente vai subindo, que a gente vai caminhando e a gente vai encontrando. E como vocês estão chegando, peço para vocês curtirem a live, tá? Para engajar ela, para entregar para mais pessoas. Bora curtir, vamos fazer. Se chama energia de troca. Eu ensino vocês e vocês curtem a live para engajar ela. E é a energia de troca. Estou aprendendo e ao mesmo tempo estou ajudando. Estou ensinando e vocês estão me ajudando curtindo a live, tá? Então, bora lá. A declaração de hoje vai falar sobre medo e fé. Medo é uma coisa que a grande massa da humanidade tem. Nós nascemos com medo. Medo de ser abandonado, medo de ser rejeitado, medo de ser deixado para trás, medo de falhar, medo de ficar pobre, medo da velhice. Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha medo de ficar velha, eu tinha medo de morrer. E eu lembro que isso são coisas que na minha infância me martelaram muito. Eu ficava, mas por quê? Por que uma criança tem medo de morrer? Por que uma criança tem medo de ficar velha? Isso é o processo natural da humanidade. A gente vai chegar nesse caminho, né? A gente vai construir a vida
e vai chegar na velhice, e vai chegar na morte. Mas o mundo, a humanidade, ensina pra gente que isso é muito ruim. Por exemplo, se eu morrer, será que eu não vou pro inferno? Será que eu não vou queimar no fogo do inferno porque eu não cumpri tudo aquilo que me foi ensinado lá na igreja? Se eu não fizer o que o pessoal disse lá na igreja, eu vou queimar no fogo do inferno. Se eu não adorar a Deus, eu vou acontecer tal coisa. Se eu fizer isso, vai acontecer tal coisa. Várias questões vão nos ensinando para que a gente tenha medo. E o medo sabota a nossa vida todinha. O medo paralisa a nossa vida. E aí hoje a gente vai aprender uma declaração positiva que vai falar sobre vencer o medo. E antes de eu falar ela, eu quero trazer algumas semelhanças entre o medo e a fé, tá? O medo, ele é um sentimento, tá? Na verdade, o medo e a fé, os dois são dois sentimentos. Boa noite, Jesus, seja bem-vinda, tá, amada? São dois sentimentos que eles têm algo em comum. Eles não nos pedem para acreditar em algo que vai acontecer que você não pode ver. O medo é algo que você imagina que pode acontecer, mas você não viu ainda. Boa noite, Helenice, seja bem-vinda, amada. Obrigada por estar curtindo a live, tá? O medo é algo que pode acontecer, mas que nem aconteceu ainda. Medo de bater o carro. Alguém que está querendo aprendendo a dirigir. Olha que nem eu, né, que sou caminhoneira. Gente, eu morria de medo de dirigir. Quando eu sentava no carro, parecia que o carro ia voar. Eu morria de medo. E hoje eu dirijo um caminhão que carrega 50, 60 toneladas. Então eu venci o medo. Mas o medo veio sobre mim. Só que o medo, ele te traz uma sensação ruim que te paralisa. E ao mesmo tempo existe o lado bom do medo. Porque existe uma dualidade, essa é uma lei universal, a dualidade. Tem o lado bom e o lado ruim de tudo. Tem o quente e o frio, o escuro e o claro. Tudo é dual, tudo tem dualidade no mundo, na vida, no universo. Então o medo, ele é ruim quando ele te paralisa no sentido de vou aprender a dirigir carro, mas eu tenho medo. E aí eu me paraliso. Não vou porque vai que eu bato o carro. Nem aconteceu. E você já está criando a imaginação que aquilo vai acontecer. E detalhe, a sua mente cria a sua realidade. Os seus pensamentos criam a sua realidade. Então, quando eu penso que vou bater o carro, eu bato o carro. É só uma questão de tempo. Quanto mais emoção você colocar nisso, maior aumenta a probabilidade disso acontecer com você. Se eu penso que vou subir num prédio, tá? Vou subir num prédio e vou ficar lá na pontinha do prédio lá, olhando para baixo. Vou fazer algo bem arriscado, assim, bem arriscado. Ali o medo entra num outro momento, no momento de te dar cautela. Tipo, opa, se eu ficar muito na beiradinha, eu posso cair. E se eu cair, eu posso bater as botas, né? Então, será que é conveniente eu fazer isso? Estou dirigindo o meu carro. Eu uso uma frase que eu sempre digo, gente, que o pessoal gosta de correr, né? Eu também já fui muito de correr, hoje eu não corro tanto mais. Mas eu sempre digo assim, depois dos 90, Jesus já desceu do carro. Passou dos 90 por hora, Jesus já desceu, a responsabilidade é sua. O medo, o respeito pela velocidade do carro faz com que eu controle a minha velocidade. Faz com que eu tenha mais consciência do que pode acontecer se eu andar demais, né? Boa noite, Cícero. Seja bem-vindo, tá, amado? Obrigado por curtir a live, tá? Curte aí para ajudar a engajar, tá? Gratidão. Então, o medo, ele tem... Tudo tem dualidade. Tudo tem coisa positiva e negativa. Tudo tem o lado bom e o lado ruim. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda, lindona. O pessoal tá começando a chegar. Bora chegar que eu comecei agora a live, hein? Vamos aprender hoje. Então, o medo, ele tem o lado ruim, que ele é ruim quando ele te paralisa, quando você tem... Vou abrir um negócio. Quero abrir um negócio. Quero mudar de vida, quero abrir um negócio. Aí vem o medo. Medo de falhar. Medo de não dar conta.
né? Medo do que vão falar, medo de te julgarem, medo de alguém falar mal de alguma coisa que você fizer, e aí eu não faço, não vou, não faço por medo do que pode ser que vão dizer que nem disseram ainda. Então medo é algo que você nem viu ainda, você só imaginou, nem aconteceu, você só imaginou que pode acontecer, e aí você já parou, já travou por causa do medo. Mas por um outro lado nós temos a fé, e a fé é o quê? É você acreditar naquilo que você não viu ainda. Só que a gente acredita com muito mais facilidade no medo, que nós já estamos acostumados com medo, do que na fé. Olha que interessante. Porque nós fomos doutrinados, nós fomos ensinados. Do 0 aos 7 anos, a criança, e nós fomos essa criança, tá? Lembre-se sempre quando eu falar da criança, a gente está falando de nós também, tá? Do 0 aos 7 anos, a criança, ela é programada. Tem um professor meu que ele fala que nós somos biorobôs, meu professor de constelação familiar. Ele sempre fala que nós somos biorobôs. Por quê? Do 0 aos 7 anos, a mente da criança, existe mente consciente, inconsciente e subconsciente. São divididas em 3 partes, tá? A criança está só com a mente consciente aberta, tá? Tudo que passa na frente dela, ela pega e guarda na cachola. Então, tudo que ensinaram pra gente de medo, que isso é ruim, que isso vai acontecer, que vai acontecer aquilo outro, que isso é... tudo a gente absorve. Mas as pessoas, vamos dizer assim, né, os nossos pais, as pessoas com quem a gente convive, eles nos colocam mais medo do que fé. Eles nos ensinam a acreditar mais no medo do que na fé. Olha que interessante. Por quê? De certa forma, eles também não acreditam, né? Então, eu não posso dar para vocês aquilo que eu não tenho. É que nem amor. Eu não posso dar amor para alguém se eu não tenho amor. Eu não posso fluir, ensinar alguém a amar se eu não sei amar. Isso é muito comum entre os pais fazerem isso com os filhos. Nós, pais, fazemos isso com nossos filhos. Nós não sabemos amar e aí nós não ensinamos eles a amar. A gente ensina que amor é briga, amor é discussão, amor é desentendimento, amor é um marido bêbado, uma mulher viciada, drogada, bêbada, seja lá o que for. A gente aprende isso e no decorrer da vida a gente leva isso como realidade e vai só reproduzindo de novo, vai ensinando as crianças de novo. Então a gente aprende com muito mais facilidade a ter medo da vida, a ter medo das coisas, do que ter fé. Boa noite, seu Anderson, seja bem-vindo, tá? A gente aprende com muito mais facilidade ter medo do que ter fé. A fé é tipo assim, não, você tem que acreditar, Deus está lá no céu, você tem que confiar em Deus, né? Vá que você precise, vá que no domingo você precise falar com Deus, você vai lá na igreja e fala com Deus no domingo, e só um dia, tá resolvido. E aí um dia não resolve nada, então não acontece nada, nada muda, e aí a fé fica lá pelas cucuias, porque você não vivenciou tanto a fé como você vivencia o medo. Nós vivemos a nossa vida, nós somos paralisados pelo medo. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Se nós somos imagem e semelhança do Criador, que é Deus, se Deus habita dentro de mim, dentro do ser humano, dentro de mim, dentro de cada um de vocês, tá? Isso já é comprovado cientificamente, tá? Foi feito um estudo do DNA humano, tá? E toda vez que chega, eles foi dividido, foi colocado números, tá? No DNA humano. Isso é uma pesquisa científica comprovada. Lá no DNA humano foi colocado números, tá? E esses números foram transformados em letras do alfabeto hebraico. E tem um certo momento no DNA, que qualquer DNA que for fazer a leitura, vai estar escrito Jeová. Então nós somos feitos da divindade. Existe em nós uma fagulha, uma pequena centelha divina. Hoje eu fiz um vídeo e falei sobre isso. Deus é o oceano e nós somos as gotas do oceano. Eu sou uma gota e cada um de vocês que está aqui é uma gotinha. Então nós somos centelhas divinas. E por que tanto medo? Porque existe uma grande massa de manobra existente no mundo, infelizmente existe, como existe lado sombra, existe lado luz, existe lado sombra também, que quer que as pessoas vivam no medo,
que as pessoas não saibam quem elas são de verdade, que não saibam o poder que nós temos com o nosso DNA da divindade que é Deus. Quando você entender que você é um ser de luz, que você é um filho de Deus, e isso é de verdade, isso não é balela de conversa aleatória, de papo de igreja, isso é real. Você é uma centelha divina, Deus habita em você. Você tem que voltar para a casa do pai. Lembra da história do filho pródigo? Que o filho pega as coisas, vai embora e fala, vou ver minha vida. Quando eu não quero saber desse negócio, vou ver minha vida. Isso somos nós. O filho pródigo é nós. Que a gente deixa Deus lá por último, pro domingo, pro dia que está doente, por uma hora do aperto, na hora que aparece uma onça que vai te comer, como aconteceu com aquele moço, né, tadinho? Que aparece uma onça, que aparece algo que você vai ser assaltado, que você vai bater o carro, sofrer um acidente, aí você lembra que Deus existe, você começa a pedir por Deus. Só que a gente só lembra nesses momentos, né? Mas a convivência com Deus é diária. É desde o acordar até o deitar. A convivência com Deus é desde o momento, vou usar os exemplos meus, tá? Como motorista. Desde o momento que eu saio com o meu caminhão de manhã cedo, e aí eu encontro várias pessoas que me desafiam durante o dia. Como é que elas me desafiam? Me dá uma fechada, alguém me olha de cara feia, alguém tenta me passar a perna por algum motivo, sei lá, a pessoa achou que podia me enganar e talvez quando veio eu vi, quando veio eu nem vi que tentou me enganar. E aí nesse diário, nesse dia a dia, a gente precisa olhar as pessoas e olhar a nós quais são as nossas reações em tudo que acontece com o olhar de Deus. Nós estamos aqui expressando Deus no mundo. E se eu expresso Deus no mundo, por que eu tenho medo? Por que eu tenho medo da morte? Por que eu tenho medo de ficar pobre? Por que eu tenho medo da velhice? Por que eu tenho medo do que vão falar de mim, do julgamento alheio? Por que eu tenho medo de tanta coisa? A gente só aprendeu a ter medo. E a gente precisa entender que o medo... Aí tem uma frase que eu adoro, que diz assim, ó, você precisa aprender a fazer o medo ter medo de você. Essa frase é perfeita. Tudo que você tiver medo na sua vida, medo do julgamento. Vou usar um exemplo bem crítico, que eu sei que vai dar uma oi aí. Medo de assumir a sua homossexualidade. Tem pessoas que são homossexuais, isso é normal. Se Deus não permitisse, não existiria, gente. Deus permitiu, então por isso que existe. Tá? Ó, espero que seja uma coisa meu shine. Se Deus permitiu que isso existisse a homossexualidade, é para existir, tem um porquê. E não é a nossa responsabilidade, não é nosso papel julgar as pessoas que nascem com esse padrão. Então, bora lá. Se você é centelha divina, se Deus habita em você, quais seriam, assim, as emoções, os sentimentos que faz mais parte, que faz mais sentido, que tem a ver mais com Deus? Bora curtir a live, hein, gente? Obrigado por vocês estarem aí. Bora curtir para fazer um engajamento aqui. Tô vendo o Cícero ali curtindo bastante. Cícero, muito obrigado, tá? De coração. Eu nem coloquei meta, gente. Mas se vocês quiserem dar presente, fiquem à vontade, tá? Quais são as principais emoções que tem a ver com Deus, que tem a ver com o divino? Tudo que tem a ver com o divino, com Deus, é amor, alegria. Sentimento é o amor, alegria, empatia, compaixão, perdão. Tudo que for positivo, tudo que vai ajudar outras pessoas, tudo que vai elevar a nossa vibração, é Deus se expressando. Isso nos conecta cada vez mais com Deus. Tem uma coisa que eu gosto muito de usar, que uma das lives que eu fiz eu falei muito sobre isso. Deixa eu pegar uma coisinha aqui pra gente fazer uma metáforazinha. Funciona assim, ó, gente. Eu fiz diferente, fazer diferente essa vez. É igual que a centelha faz a gente cada vez fazer um trem diferente.
Ó, aqui sou eu, tá? Aqui sou eu. Qualquer um de vocês aí, somos nós, tá? Olha que é você aqui nesse bonequinho. Se esse bonequinho aqui tem muito ódio, tem muita ira, tem muita raiva, muito ressentimento, muita mágoa, muita tristeza, muito medo, esse bonequinho não consegue viver o paraíso na terra, não consegue viver o extraordinário, não consegue receber as bênçãos que pode receber na sua vida. E esse bonequinho, quanto mais ira, quanto mais ódio, quanto mais raiva, quanto mais insegurança, quanto mais medo, mais longe está de Deus. Você pode falar com Deus, você pode chorar, você pode espraguejar, você pode fazer o que você quiser. Quanto mais emoção negativa você tiver, mais longe de Deus você está. E mais difícil fica de você criar uma vida incrível. Mas aí você entendeu que emoção negativa te joga lá no fundo do poço, não te constrói uma vida legal. Imagina, gente, viver uma vida... Eu já fui essa pessoa, gente, que ficava o tempo inteiro reclamando. Reclamava de tudo. Tudo me apavorava, tudo eu achava que era dar errado, tudo acontecia dava errado. Nada estava bom. Sempre tinha alguma confusão. Briga com alguém, desentendimento, dificuldade. Sempre tinha alguma coisa. Mas aí quando você entende que essas emoções negativas te levam para longe de Deus, te distanciam de Deus, você começa a olhar. Isso eu entendi, descobri com o estudo, com a busca no estudo. Que Deus é amor. Tem uma igreja, né, pentecostal que é Deus é amor, né? Essa frase é perfeita, Deus é amor. Se Deus é amor e eu sou uma gotinha de Deus, então quer dizer que eu sou amor também. Só que eu estou entranhada, eu estou suja, eu estou coberta de emoções negativas, de sentimentos negativos. E se eu estou coberta dessas emoções negativas, eu não tenho acesso a Deus. Ah, Deus te ouve? Ouve. Mas você tem tanta negatividade, tanta coisa ruim, medo, mentira, julgamento, condenação. Tem tanta coisa ruim que isso te afasta de Deus. Ah, eu entendi isso, tá? Tá negativo, tá me afastando de Deus. O que eu faço agora? Agora eu vou começar a tirar o que tá negativo, o que tá ruim. E outro detalhe, no universo, no mundo, na atmosfera, não é assim, tirei a raiva de mim e pronto, acabou. Não, você tem que transformar essa raiva em algo positivo. Você tem que mudar essa emoção de raiva para algo positivo. Por exemplo, eu tenho raiva. Não, agora eu não tenho mais raiva, agora eu tenho compaixão. Agora eu tenho empatia pelas pessoas. Agora eu tenho paciência. Agora eu tenho leveza. Agora eu tenho iluminação. Iluminação é o mais alto grau para chegar perto de Deus, porque tá amor, tem a tabela de David Hawkins, já falei, tem no meu livro, né? A tabela de David Hawkins que tá lá. As emoções do ser humano, e quanto mais baixa a emoção, mais longe você tá de Deus. E quanto mais alta a emoção, mais próximo você tá de Deus. E mais coisas legais acontecem na sua vida quando você se aproxima de Deus. Quando você foca em amar o próximo como a ti mesmo, você não consegue amar o próximo se você não se amar, tá? Grava isso. Amar, alegria, compaixão, empatia, serenidade, paciência, plenitude. Quanto mais você focar na fé, em vez de ficar no medo, voltar para a fé, quanto mais você focar nesse lado positivo, nessas emoções positivas que tem a ver com as emoções divinas, que são as emoções de Deus, que é assim que Deus sente. É isso que Deus quer que você sinta. Deus quer que você sinta amor. Deus quer que você viva o amor. E o amor é tudo. Quando eu amo, como é que eu trato as pessoas? Quando eu amo, quando eu tenho fé, o que eu faço? Eu confio. Eu faço o meu melhor. Quando eu amo a minha casa, eu cuido dela. Eu amo o meu trabalho, eu cuido do meu trabalho, faço bem feito. Eu amo o meu corpo, eu cuido do meu corpo. Se eu tenho denegrido o meu corpo, já é um sinal de que você não se ama. É autodepreciação. Comer demais está se autodepreciando. Vícios está se depreciando.
tudo aquilo que você faz que é negativo, que te sabota, que destrói você, você está se autodepreciando. E isso te leva cada vez mais longe de Deus, e isso faz com que você tenha cada vez mais experiências ruins. Aí acontece várias coisas. Bate o carro, uma briga aqui, um desentendimento ali, uma traição. Várias coisinhas negativas que vão acontecendo no decorrer da nossa vida, que vai fazendo com que a gente cada vez mais tenha mais medo, mais ressentimento, mais mágoa, mais dor, mais sofrimento. E, mas eu quero ser feliz, eu quero viver o paraíso, eu quero... Como? Se você está carregado de coisa negativa. Se quando a gente se junta, vamos trazer coisas negativas. Se quando a gente se junta com os amigos, a gente fala mal dos outros. A gente se junta com uns 2, 3 amigos e fala mal dos outros. Fala mal do vizinho, fala mal do colega, fala mal do pai, da mãe, do filho, do cunhado, do periquito, do papagaio, fala mal de todo mundo. Mas não, eu amo a Deus, Deus me ouve. Eu estou orando, estou pedindo para as coisas boas acontecerem, mas ando julgando as pessoas, condenando, fazendo fofoca. Vocês acham que Deus faz fofoca, gente? Isso é uma das coisas, um dos pilares que nos trazem dificuldade financeira, tá? O julgamento e a fofoca. Isso faz com que você não tenha dinheiro no bolso. Vou usar uma expressão bem boa, que meu professor usa muito. Quanto mais você se achar orgulhoso, melhor do que o outro, estou falando do outro, fazendo fofoca do outro, quanto mais eu me sinto maior, mais arrogante, quanto maior a sua arrogância, menos dinheiro no bolso, menos prosperidade. E isso a física quântica explica, isso é metafísica. Isso não tem a ver com Deus. Isso é o outro lado. E como é o outro lado, não tem a ver com Deus, não está na sua essência, que é divina, então vai sempre acontecer coisas negativas, sempre vai vir mais para o negativo, sempre vai vir mais dor, mais sofrimento. Por isso não se vive o paraíso na Terra, porque está focando em coisas que não nos levam a lugar nenhum, somente a dor. Leva, né? Leva para a dor, para o sofrimento, para o ressentimento, para a mágoa. E como é que isso acontece? Eu gosto de usar muito exemplo da antena parabólica, né? O universo é uma grande antena parabólica. E tudo aquilo que eu mando para ele, eu recebo de volta. Então, quanto mais eu mandar fofoca, crítica, medo, julgamento, ironia, deboche, briga, raiva, quanto mais eu mando isso para o universo, mais eu recebo. Quanto mais eu mando, mais eu recebo. Por isso a importância de cuidar das suas emoções, cuidar dos seus sentimentos, cuidar daquilo que você tem feito, tem falado, tem pensado. O medo diz assim, o medo é para você crer no negativo. Por exemplo, eu sinto uma dor, nossa, vou morrer por causa da dor. Lembrando que as emoções negativas, todas essas que eu falei, elas trazem doenças, tá? O que elas fazem? Elas, vamos usar isso aqui. Isso aqui vamos dizer que é um corpinho, tá? Isso aqui é um corpinho. Você tem muita mágoa, você tem muita raiva, muita mágoa. O que acontece? Dependendo da circunstância de qual é, porque a metafísica explica isso, tá? Mas eu não sou formada nisso, não estudo isso, só sei mais ou menos. Ouço uma professora falar que se chama Cristina Cairo. Até indico vocês, quem tiver com, sei lá, tô com renite, pesquisa lá no YouTube, Cristina Cairo renite, que ela vai te dizer todas as emoções que tem a ver com a renite. O que você está fazendo que tem a ver com a renite? Estou com câncer no pulmão, Cristina Cairo. Ela vai te dizer o porquê que você tem um câncer no pulmão. Ela é médica e professora, tá? Então ela ensina só sobre isso. Então vamos lá, estou com a emoção negativa. E aí quando vê, me dá um câncer no estômago. Um câncer no estômago. Aquela emoção negativa que eu estou alimentando. Todo dia eu alimento um pouquinho a emoção negativa. Vamos dizer que é o estômago. Todo dia eu alimento um pouquinho aquela emoção negativa. Aí ela pega e afeta uma célulazinha do meu corpo. Ela contamina aquela emoção negativa
contamina uma célula do meu corpo. Um átomo, que as células são formadas por átomos. E aí, conforme eu vou alimentando cada vez mais essa coisa ruim, essa dor, esse sofrimento, essa mágoa, ela vai aumentando e vai... Sabe quando as laranjas estão no cesto, começa a apodrecer? Que começa um podrinho e vai crescendo? Assim é a doença. Ela ataca um átomo e ela vai se espalhando até atingir todo aquele organismo, que seja aquela parte do seu corpo. E aí quando ela se apresenta no estado físico já, que aí você vai no médico e vê que está alguma coisa errada, que você vai lá e vê, é porque o negócio já está sério, o negócio já desandou tudo. Que ela começa com a emoção, tá? Tem uma outra professora minha chamada Elaine Orives, que ela fala muito sobre isso, da importância de você vibrar em emoções positivas. Quanto mais você for positivo, menos doente você vai ficar. Provavelmente você nem vai ficar doente, tá? Quanto mais positividade, quanto mais emoção positiva, menos doença. Quanto mais emoção negativa, mais doença. Gente, foca nisso. Quanto mais negativo, mais dor e sofrimento e doença. Pobreza, dificuldade, escassez, problema, inferno na terra. Tem gente que fala assim, não sei nem o que eu estou fazendo aqui, por que eu vim viver aqui? Você que escolheu. Você só esqueceu. Quando a gente nasce, passa pelo véu do esquecimento, e aí pelo líquido aminoático, que é o véu do esquecimento, vamos dizer assim, e você esquece o seu projeto de vida que você veio fazer aqui. Todo mundo tem projeto de vida. Isso aqui é um planeta em evolução. Boa noite, Manuela. Seja bem-vinda, lindona. Nós estamos aqui para evoluir. A gente nasce perfeito, criança linda, maravilhosa, de luz. Vocês viram como as crianças são bonitinhas, limpinhas? São sem maldade? As crianças nascem perfeitas. Só que aí elas vão aprendendo com a maldade que os pais têm, que os pais aprenderam, que os pais viveram, passam sem querer essa maldade para a criança. Como passou para mim, como passou para vocês. E não é por maldade, é porque é só isso que eles conhecem. Eles não conhecem outro caminho. Eles conhecem o caminho da dor, que eles tiveram que trabalhar na roça, apanharam, sofreram, foram escravos, foram isso, foram aquilo, não tinha dinheiro, passaram fome. Foi o que eles aprenderam. Então eu ensino para os meus filhos o que eu aprendo. Tá, aprendi isso. Agora eu cresci e eu estou vendo que o negócio não está fechando. O que eu vou fazer? Então você vai aprender agora. Que você precisa vibrar no amor. Você tem que focar no amor. Tem que focar em respeitar, em se amar, em amar o próximo, amar o mundo, amar a comida que você se alimenta, que você tem, amar a casa que você tem. E olha que lindo, quanto mais você foca nessas coisinhas, em amar o que eu tenho. Hoje eu só tenho arroz e ovo para comer. Gratidão, Deus, que eu tenho arroz e ovo. Tem gente que não tem nem isso. Hoje eu só tenho água. E eu digo para vocês, tá, gente? Eu já tive dias na minha vida que eu só tinha água na minha geladeira. Teve dias na minha vida que eu só tinha água na minha geladeira. E aí, então, quando eu entendi o processo desse caminhar, eu agradecia a Deus, obrigado porque eu tenho água. Teve uma época que a gente só tinha cuscuz e ovo. E hoje é até engraçado, porque hoje a gente adora fazer cuscuz e ovo. Às vezes a geladeira tá cheia, mas a gente quer comer cuscuz e ovo. E teve um dia que a gente só tinha cuscuz e ovo. E a gente pensava, nossa, só tem isso hoje. Mas aí a gente já tinha entendimento. E eu dizia, Deus, gratidão, porque eu tenho cuscuz e ovo para comer hoje. É um alimento que sustenta, que dá sustância. E durante algum tempo eu passei por um deserto, gente. Tive muita prosperidade, tive muita abundância. Tive loja, tive 1, 2 casas, 1, 2 carros. Uma vida próspera, abundante. Só que tinha muita coisa negativa. Tinha muita intriga, tinha muita fofoca, tinha muita briga, tinha inveja. E aí quando eu comecei a estudar, foi o momento que eu comecei a tirar. Lembra que eu falei que a gente está cheio de coisinha negativa? Está cheio no seu corpinho, na sua alma, no seu coração? Está cheio de coisa ruim? Estava cheio. Mas eu tinha uma prosperidade. Mas ao mesmo tempo que eu tinha prosperidade, eu tinha dor. Eu tinha sofrimento. Tinha um relacionamento que não era um relacionamento legal.
Tinha dinheiro? Tinha, mas tinha outras dificuldades. Tinha outras dores. Tinha o julgamento, a fofoca, a crítica, tinha várias questões. Então, quando eu comecei a buscar, quando eu comecei a estudar, e comecei a buscar, e comecei a entender o caminho, eu saí daquele relacionamento, perdi casa, perdi carro, perdi loja. Perdi não, não fazia parte, porque eu me tornei uma nova pessoa, conectada com o divino, conectada com Deus. Então, se eu sou uma nova pessoa, lembra do nascer de novo? Eu nasci de novo. Que eles falam do batismo, mas não precisa nascer do batismo, tem que nascer na consciência, na tua mente, no teu espírito. Eu nasci de novo e eu falei, então agora eu vou fazer direito. Eu vou amar, eu vou respeitar, eu vou honrar, eu vou ter empatia, eu vou ter compaixão. É um desafio? É, porque eu fiquei a vida inteira do outro lado, do negativo, do julgamento, da crítica, da fofoca, da mentira, da traição. Vivi uma vida inteira daquele lado. E agora eu escolho estar no outro caminho que me conecta cada vez mais com Deus. Então, se eu quero me conectar com Deus, eu tenho que tirar, lembra? Não tem como colocar vinho novo em odre velho. Não tem como colocar um espírito novo, uma vida nova, tudo novo, num odre velho que estava desgastado, saturado, cheio de coisa ruim. Vai estragar o novo, vai apodrecer, não vai dar certo. Então, eu tive que perder tudo, tirar tudo que tinha para construir novo. E hoje eu moro numa casa que é excelente. Minha geladeira está sempre farta. Tenho carro. Tenho um trabalho que eu adoro, que eu amo. Estou aqui ensinando, cada vez mais buscando, aprendendo, investindo em mim, no conhecimento, para levar adiante esse ensinamento. Então, tudo é questão de você começar a tirar o ruim, trocar o que não serve mais e colocar novo. Colocar amor, colocar fé, colocar empatia. Primeiro passo, uma coisa que eu fiz durante muito tempo, eu olhava para as pessoas e para me conectar com a centelha, né? No primeiro passo, tu olha assim, centelha. Que centelha? Centelha é uma fagulha divina. Centelha é um pedacinho de fogo, não é uma fagulha de fogo. Deus é o fogo maior e nós somos o pedacinho, nós somos as pequenas cinzas, as pequenas fagulhas do fogo que está aqui em nós, está ardendo, querendo sair, querendo crescer, querendo evoluir, querendo transparecer. E você vai ter que fazer esse caminho. E quando você faz esse caminho, gente, é desafiador, tá? Mas é lindo. É desafiador, mas é lindo. Melhor coisa do mundo que eu fiz na minha vida foi eu resolver, foi eu encontrar a espiritualidade, foi me conectar com Deus e caminhar isso. Porque hoje eu vivo tão plena, eu vivo tão tranquila. Tem desafios? Tem, né? Como diz Jesus, no mundo vós tereis aflições, mas eu estarei contigo. Tem desafio? Tem. Tem dias que eu tenho medo de algumas coisas? Tem. Só que quando vem o medo sobre mim, eu me lembro, opa, peraí, por que você está querendo me deixar com medo? Não, eu posso mais. Deus habita em mim. Eu sou confiante. Eu consigo. Se Deus habita em mim, Deus construiu tudo. E Deus habita em mim, como é que eu não vou conseguir algo que se Deus consegue tudo? Deus quer que eu vença, Deus quer que eu consiga. Então eu vou vencendo os medos, as dores. Agora passou o dia dos namorados, né? E a De Palma tá sozinha, não tem namorado. E tudo bem. Mas hoje eu olho, outro tempo eu estaria chorando, o dia dos namorados, não tem ninguém, e não sei o quê, e não sei o quê. E hoje não. Qual que é o entendimento de hoje? Eu não tenho namorado por quê? Porque eu estou sendo preparada por um homem de valor. Para chegar um homem de valor, compatível com a mulher que eu me tornei. Uma mulher que ama a Deus, uma mulher que respeita o próximo, uma mulher que tem sonhos, que tem propósito de vida. Então vai chegar um homem, porque não, hoje é como se você, falando sobre essa questão, quando você muda, que você entra nessa vibe, que você começa a se conectar com Deus, com o positivo, com o amor, você começa a entrar em sintonia com pessoas que vibram do mesmo jeito que você, tá?
Pessoas que se conectam com você são pessoas que também amam, que também têm uma paz interior, tem uma leveza na vida. Você começa a se conectar com essas pessoas. E talvez pessoas que não estão nessa vibe vão se afastar de você, que é a questão do relacionamento. Então as pessoas se afastaram, não faz sentido, não conecta, não é a mesma vibe. Então tá tudo bem. E tá sozinha, tá tudo bem também, porque o que acontece? Uma hora o universo vai me trazer para a sintonia um homem que tá na mesma vibe que eu. De amar a Deus, de servir. Eu também há 7 anos que não tenho namorado, nem sei mais o que é a data. Na verdade, 7 anos é muito, né, Ana? Isso ali tem bloqueio aí, né? Não sei se você já bloqueou. Deve ter vivido um relacionamento muito ruim, alguma coisa muito séria, que vou falar isso porque esses dias eu estava estudando sobre, e o professor falou, 2, 3 anos, tá tranquilo. Passou de 5, tem alguma coisa errada, você bloqueou. Você mesmo criou o bloqueio por alguma experiência muito ruim que você vivenciou. Então tá na hora de tratar, tá na hora de curar. Já deu tempo de curar, né? Uma breve descrição, sem saber, né, Ana? Porque eu não sei do histórico. Então bora lá. Então, gente, bora curtir a live, hein? Bora me ajudar a engajar a live, hein? E aí, quando eu entro nessa vibe de ser amor, de ser positiva, de ter fé, eu confio que uma hora vai chegar. Eu não preciso me atirar em tudo que é lugar. Eu não preciso ficar buscando a aprovação, validação das pessoas. Não preciso mais. Eu não preciso mais agradar todo mundo. Quando você se conecta com Deus, você sabe quem você é. Você reconhece a sua identidade. Essa é a melhor palavra. Você conhece a sua identidade como filha. Como um pedacinho de Deus. Quando você tem identidade, nada, nem ninguém te atormenta, te apavora, te denigre, te humilha. Nada, nem ninguém te afeta mais. Tudo que for questões que vêm para tentar te diminuir, você, tipo assim, não por um orgulho excessivo, tá? Mas por saber quem você é, por saber que você é uma filha de Deus, um filho de Deus, que você é amor, que você é compreensão, que você é perdão, que você é luz. E o que as pessoas pensam ou não, tá tudo bem. Hoje eu postei uma coisa, me lembrei disso aqui agora. Postei um videozinho que eu lembro que quando eu saí da igreja, que a vida inteira eu fui evangélica, né, gente? Quem me conhece há mais tempo aí já sabe. A vida inteira eu fui evangélica. Então, há uns anos pra cá, eu parei de frequentar a igreja. E eu nunca me esqueço de um amigo que me falou assim, você tem que parar de estudar, você tá lendo muito livro. Porque você está bagunçando um pouco, né? Você está se perdendo um pouco. Por quê? Porque eu não acreditava mais em tudo que a igreja falava, em tudo que o pastor dizia na igreja. Até porque, enquanto eu estava lá na igreja, eu era uma depalme. E essa depalme era muito falha. E era muito fácil falhar e ir lá pedir perdão no domingo. Só que não existe esse perdão. Tudo aquilo que eu faço de errado, eu recebo de volta para compensar o que eu fiz de errado. Errado, para o universo não é certo ou errado. Para o universo é como se, vou usar um exemplo bem chulo, tá? Estou traindo meu marido, estou traindo a minha esposa. Para o universo, ele não entende se isso é bom ou se é ruim. Você está fazendo, é uma experiência que você está vivendo. Por algum motivo, isso tem que acontecer, tá? Mas se você for olhar com o olhar da igreja, não, isso é pecado, é errado. Tá, mas Deus trabalha assim. Deus faz com que circunstâncias aconteçam para que você resolva questões. Daqui a pouco eu já leio, tá, Ana? Então vai acontecer circunstâncias, tá? Por exemplo, vou usar um exemplo meu, que é bom usar coisas nossas, né? Eu tive um relacionamento, meu último relacionamento, que eu namorava com ele, tá? Namorava com ele, depois de um tempo eu descobri que ele tinha uma namorada há muitos anos. Então eu era outra. Só que aí ele acabou terminando com ela e casando comigo. Quando eu descobri. Tá?
Isso foi legal, será, gente? Nessa época eu não tinha empreendimento ainda, tá? Mas eu tava na igreja, tá? Tava na igreja, lembrando disso. Jamais quero colocar algo contra a igreja, tá? Mas é a minha experiência enquanto estava lá, tá? Então eu estava na igreja, eu me relacionava com ele, namorava com ele, ele tinha uma outra namorada, eu descobri, ele terminou com ela e casou comigo. Alguém chorou nessa história, que no caso foi ela, né? Ela chorou. Depois disso, a gente continuou, né? A gente casou, teve filho e tal. Lá pelas tantas, eu comecei a desconfiar que ele estava fazendo algo que não era legal. E aí eu traí ele. E aí eu tive a experiência de trair ele. No começo, eu me julguei muito, eu me condenei muito, eu me culpei muito por isso. Porque isso trouxe várias coisas assim, que não foram legais. Foi de ladeira abaixo, entende? Só que hoje, com o meu conhecimento de hoje, com o meu entendimento, eu sei que o que aconteceu? Ele traiu essa pessoa a vida inteira, né? Enganou ela a vida inteira. Aí ele me conheceu, aí ele deixou ela e ficou comigo. Ela sofreu. E aí ele me traiu ela, vamos dizer assim, né? E a DePaul veio como um outro instrumento, como um personagem na vida dele, para ele viver uma experiência e para ele ser traído também. Assim como ele traiu. Lei divina funcionando. Aquilo que eu faço, eu recebo de volta. E aí a DePaul não recebeu nada. Não, a DePaul recebeu também. Porque a DePaul também fez o movimento da traição. A DePaul também se relacionou com alguém que traiu ela. E muitas vezes. O universo sempre vai trazer de volta aquilo que você faz. É como tem um velho ditado que diz assim, ó, o diabo serve o prato, mas ele não te faz comer. Então o prato é servido e você escolhe se você quer comer ou não. Se você comer, você vai ter que se responsabilizar pelo que comeu, vai ter que pagar por isso. Para compensar, porque alguém se deu mal, alguém chorou, alguém sofreu. Então toda vez que alguém sofre, que alguém chora, alguém tem que pagar por isso, alguém tem que receber de volta. É assim que funciona com as leis divinas. Mas o lado bom disso tudo foi que, com todo esse acontecimento, eu comecei a estudar. Eu falei, Deus, eu quero entender o que está acontecendo. Por que tanta coisa está acontecendo? Começou a acontecer um monte de coisa. Boa noite, Fábio, seja bem-vindo, tá? Começou a acontecer um monte de coisa. Eu falei, eu preciso entender, Deus, o que está acontecendo? Está indo tudo de ladeira abaixo. Vamos entender o que está acontecendo. Foi onde eu comecei a estudar, foi onde eu comecei a buscar. Foi onde eu vi que cada um recebe conforme o que planta. Foi onde eu vi que não adianta eu ir lá orar, eu chorar, eu ir na igreja, fazer promessa. Se eu fiz, eu vou pagar. Se eu levei a caneta do fulano, eu vou pagar por isso. Se eu fiz uma fofoca do ciclano, eu vou pagar pela fofoca. Se eu fiz um trabalho de macumba para alguém, eu vou pagar pelo trabalho de macumba que eu fiz. Não tem escapatória. De um jeito ou de outro vai ser pago. Se eu menti para alguém, se eu roubei alguém, se eu passei a perna em alguém, tudo o que eu fizer, a lei divina universal está trabalhando para que aconteça. Deus ama todo mundo igual. Vocês acham mesmo que Deus vai gostar que eu faça uma coisa ruim para alguém e fique ileso por isso? Só que aí Deus é tão inteligente que Ele criou as leis, tá? As leis divinas, para que elas façam com que tudo seja visto, observado e cada um receba conforme o que tem semeado. Deus ama a mim, Deus ama cada um de vocês que estão aí. Então, se eu vim aqui mentir para vocês, o universo, as leis divinas que Deus criou, estão vendo que eu estou mentindo. Então, se eu estou mentindo, eu vou ter que me responsabilizar pela mentira. Então, algo vai acontecer comigo para compensar a mentira que eu estou contando. Bater o carro, ficar doente, perder o filho, perder a mãe, perder não sei o quê, perder a casa, perder dinheiro, qualquer coisa pode acontecer. Para compensar o mal que eu fiz, que foi mentir para alguém. E isso está perto de Deus? Se eu mentir para as pessoas, eu estou próxima de Deus, Deus habita em mim. E eu estou mentindo para as pessoas. Então eu estou longe, muito longe. E não adianta eu chorar, não adianta eu esculachar, não adianta eu fazer nada que não vai mudar. O que muda é o quê? Eu tomar uma nova consciência, começar a buscar,
começar a evoluir, começar a dizer, olha, eu quero me tornar um ser humano melhor. E eu não quero isso para mim. Eu não quero que meus filhos olhem para mim e pensem, nossa, que mulher chula que essa minha mãe foi. Que legado de desgraça que essa mulher deixou na nossa vida. Eu quero ser bem lembrado, eu quero deixar uma história de luz, eu quero deixar uma história de experiências boas. Teve coisas ruins? Teve, mas não é por isso que eu vou ficar remexendo lá o passado, já foi, já aconteceu, agora mudou, o negócio é outro. Jesus falou, né, na história de Ló, que nem foi Jesus, na Bíblia está escrita a história de Ló, que era para ele ir embora sem olhar para trás. Vai viver o novo, esquece o que já passou. O que passou, passou, agora é novo, daqui para frente. Esquece o que já foi. É a partir da decisão que você toma daqui para frente. O que eu vou fazer agora? Exatamente, Beatriz. O que eu vou fazer agora? Quais são os passos que eu vou tomar? Como é que eu vou viver? Como é que eu vou fazer com as pessoas? Quando eu encontrar alguém, eu vou destratar ou vou tratar bem? Quando alguém me humilhar, o que eu vou fazer? Eu vou dar o tapa? Vou devolver o tapa? Boa noite, Gilvan. Seja bem-vindo, tá? Quando alguém fizer algo comigo, eu vou devolver ou eu vou parar? Porque tudo funciona assim, ó. Se alguém me bate, se alguém faz fofoca, se alguém condena, se alguém julga, eu faço lá a mesma coisa. Não, vou fofocar também, vou bater também, vou devolver também. Fulano tá pensando o quê? Isso é o ego, tá, gente? É o nosso lado humano que faz isso. Fulano tá pensando o quê? Não, eu vou devolver, não vai ficar assim, porque não sei o quê. Então vai ser sempre um batendo e o outro vai ser sempre. Como é que faz para parar? Porque eu sou inteligente. Agora eu entendi que eu sou um ser de luz, que eu sou um pedacinho de Deus, uma fagulha divina. Que quanto mais próximo eu estiver do amor, da alegria, da empatia, quanto mais eu me aproximar das características de Deus, mais feliz eu vou ser. Então, eu não devolvo mais. Se alguém me bate, como Jesus disse, né? Eu dou a outra face. Dou a outra face é o quê? Você ficar parado e deixar a pessoa fazer o que ela quiser. Quem vai colher é ela. Eu não preciso colher, eu não quero mais isso para mim. Eu paro aqui. Falou de mim. Ok. Pode falar, amigo. Fica de boa aí. Fica falando. O universo vai ver quem falando, eu ou ele. Mas também não precisa entrar naquela vibe de, tomara que o universo devolva o que a pessoa fez pra mim, porque ela tem que merece. Não, aí você já tá entrando no lado ruim. Você já tá na vibe negativa. Não. A pessoa falou de você, te julgou, te condenou, mentiu, traiu, o que ela fez não interessa. Fez pra você? Ok. Eu recebo o que a pessoa fez pra mim. De certa forma eu estou pagando alguma coisa, né? De certo eu fiz algo de errado, que eu agora estou pagando, porque a gente só recebe o que a gente fez. Sempre vai ser isso. E é muito lindo, tá? Porque quando você começa a ver, as coisas param de acontecer, as coisas ruins. Começa a acontecer só coisa legal com a gente. Então eu escolho a partir de agora. Se alguém bate, eu não revido. Eu deixo a pessoa bater sozinha. Eu dou a outra face, literalmente. Porque eu sei as consequências que vão vir sobre mim se eu ficar batendo também, se eu ficar revidando. Eu não sou louca, eu já entendi. Eu já entendi que se eu fizer, eu vou receber de volta. O que eu quero recebendo de volta? Não. Fica você com a sua dor. Até porque, quando alguém te bate, é porque está doendo nela. Somente pessoas feridas ferem outras pessoas. Somente pessoas doentes, machucadas, machucam outras pessoas. Se alguém está te machucando, qual é o passo? Compaixão, empatia. Cara, essa pessoa está muito dolorida. Ela sofreu muito na vida. Que a única coisa que ela tem agora é tentar, para ela se sentir bem, para ela se sentir melhor, menos dolorida, ela tenta machucar as outras pessoas, para ela não se sentir tão o cocô do cavalo do bandido. Aí ela tenta te
te atacar. Quando alguém te atacar, lembre-se sempre disso. É uma pessoa que está machucada, é uma pessoa que está doente. É só isso que ela tem. Ela está ferida. Pessoas feridas tentam ferir outras pessoas. E aí, quando você observa isso, você não se importa mais. Hoje, olha, acho que é bem difícil, gente. Faz, olha, muito tempo que eu não vejo nenhuma situação dessa. De eu ser atacada por algum motivo, de me disserem alguma coisa. Até eu estava num lugar agora, que toda vez que eu vou lá, eu falo, ai meu Deus, por que eu não gosto desse lugar? Toda vez que eu vou carregar lá, eu vou, assim, falei, meu Deus, toda vez que acontece alguma coisa, eu não gosto de ir lá. E aí dessa vez, foi a terceira vez que eu fui lá. E eu fiquei dessa vez pensando, Deus, o que tem nesse lugar que eu não gosto desse lugar? Que eu chego aqui, eu me sinto mal nesse ambiente. Por que parece que trava quando eu chego aqui? Tem uma coisa aqui que me incomoda. Então, se tem algo me incomodando no lugar, na pessoa, não é eu. Tem algo em mim que não tá legal, que tá me fazendo sentir isso. Aí minha vontade era de atacar as pessoas, minha vontade era de falar, olha, vocês são ruins demais, vocês não trabalham direito, vocês não fazem o trem andar, a minha vontade era essa. Só que aí, se eu faço isso, eu estou atacando, o que acontece? Eu recebo de volta. Eu disse, não, vamos olhar para dentro da palma e ver o que está acontecendo, por que sempre que eu venho aqui acontece alguma coisa que não dá certo, por que essa vibe negativa nesse lugar? Autoanálise, sempre se olhe, sempre observe, tá? Se algo está te incomodando. Se o medo, boa noite, Elza, seja bem-vinda, amigo. Obrigado pela rosa, tá? Se o medo está vindo sobre a sua vida, para e analisa, por que medo? Medo do quê? Se você é uma centelha, e olha que lindo, quanto mais você se conectar com Deus, quanto mais você sentir essa presença divina, que você focar em amar, menos medo você sente. Menos as emoções negativas fazem parte do seu dia, menos medo você sente. Cada coisinha que tem que ser curada, ela é curada. Vai cada coisinha acontecendo, sendo curada no decorrer do tempo. E aí você vai acendendo, iluminando, crescendo, evoluindo. As coisas já não fazem mais tanta importância para você. O que as pessoas dizem, o que as pessoas falam, deixam de fazer. Se você tem, se você não tem, já não faz mais diferença. Tem uma fala do meu professor, do Hélio Couto, que ele fala assim, que quanto mais você se aproxima de Deus, você entra em estado de Buda. Buda foi um grande mestre que existiu, né? E Buda, ele ficava sentadinho lá, né? Que nem eu tô sentadinha aqui meditando, né? E para ele já estava bem. Se tinha, se não tinha, também estava bem. Estado de Buda é isso. Estou tranquilo, zen. Se eu tenho dinheiro, tá bom. Se eu não tenho, tá bom também. Se eu tenho saúde, tá bom. Se eu não tenho saúde, tá bom também. Tá tudo bem como tá acontecendo. Tá tudo certo. E isso é uma frase muito legal. No universo, tá tudo certo, não tem nada de errado. Se você foi traído, é porque tinha que acontecer. Se você perdeu o emprego, é porque tinha que perder o emprego. Se você tem medo de dirigir, é porque você precisa ter medo para vencer o seu medo. Se você tem medo de construir algo, de fazer algo novo, é porque você precisa aprender a vencer esse medo. Você precisa se conectar com o seu lado espiritual, com Deus que habita em você. E é se conectar de verdade, tá? Eu sempre falo nas lives que quando eu acordo de manhã cedo, antes de eu abrir os olhos, tô lá deitadinha ainda, tô lá falando com Deus. Deus, obrigado por esse dia. Bom dia, Deus, mais um dia, acordamos de novo. Que esse dia seja para a honra e glória do seu nome. Que o meu falar, o meu olhar, o meu caminhar, o meu testemunhar seja para a honra e glória do seu nome. Que seja mais um dia para mim enaltecer que Deus existe e que Ele habita em mim através de mim. Porque é isso que Deus faz, é isso que Deus quer. Ele se expressa através de nós. E aí, isso é uma pergunta que eu digo para vocês, isso te alegra ou isso te preocupa? Porque se te alegra, tá bom, quer dizer que você tem feito coisas boas, tem abençoado vidas, né? E se isso te assusta, se você tem amaldiçoado vidas,
com certeza você vai ter muitos problemas pela frente. Muitos. E só que existe o livre-arbítrio, né? Nós somos livres para fazer o que a gente quiser. Só não podemos escolher e reclamar da colheita. Só não podemos reclamar da colheita. Eu tenho uma história bem interessante de uma pessoa que eu trabalhei junto há uns anos atrás. Ela foi minha chefe, gente. E essa mulher, nossa, ela era tão ruim. Ela adorava. Pra vocês terem uma ideia, eu pedi as contas do serviço, porque eu não podia ouvir mais a voz dela. Ela me ligava para falar qualquer coisa, eu começava a ficar nervosa, eu começava a querer chorar, eu ficava agoniada, porque ela só reclamava. Boa noite, boiadeiro, seja bem-vindo, meu amigo. Gente, bora curtir a live, hein, gente? Vamos ajudar a engajar a live. Cada vez que ela ligava, ela reclamava, ela falava coisa, ela sempre tinha um problema, sempre uma coisa, ela sempre perturbava a gente. E aí, eu saí, eu pedi as contas por causa dela, porque eu não suportava mais, não aguentava mais, pedi as contas. Obrigado, boiadeiro. E de uns tempos pra cá, acho que uns 4, 5 anos depois disso, uns tempos atrás, uns dois anos atrás, eu encontrei um colega que trabalhava com ela e perguntei pra ele: e aí, amigo, como é que tá a fulana? Ele disse: mulher, tu nem sabe, tá numa cama. Ela era grandona, assim, tipo uma índia, uma búlgara, chamava de búlgara até o apelido dela. Ela era uma mulher grandona, uma índia enorme. Eu sou possante, gente, ela era maior do que eu. Eu tenho 1,70, ela devia ter 1,80 para 1,90. Ela era muito grande, cabelão compridão, preto. Ela era bem alta. Ele disse: se você vê ela hoje, você não conhece ela. Ela tá muito doente, numa cama, tá acamada, não se levanta da cama para nada. Nem sei qual o fim que tomou ela, o que aconteceu, se ela curou, se ela, né, chegou a falecer, nem se está viva, não sei de nada dela. Mas a última informação que eu tive dela foi que ela estava sofrendo muito na vida. Aí hoje eu olho e penso: nossa, será que ela não estava pagando tanto mal que ela fez para tanta gente? Será que ela não estava recebendo de volta aquilo que ela fez de mal? Tantas vezes que ela me ligou, que ela tentou me humilhar, que ela tentou fazer coisas para mim, para outras pessoas, que não foi só para mim, para outras pessoas também. Ela só recebeu a colheita da semeadura dela. E aí a pessoa começa a chorar e pedir para Deus: pelo amor de Deus, me ajuda. Deus, faz alguma coisa. Mas você esquece do que você está plantando, criatura. Você esquece de quando você passa na rua, você vê um mendigo, você chuta o mendigo, você cospe nele. Você diz o que você quer pedir no seu vagabundo. O mendigo, querendo ou não, ele escolheu essa condição de vida dele. Quem me acompanha há mais tempo já sabe, existe um projeto kármico de vida que nós escolhemos o que nós vamos viver aqui. Você escolhe o que você vai viver. Você escolhe até se tu vai ter uma doença, você que escolhe, sabia, gente? É para vencer o desafio. É um jogo e é para você vencer. E o seu poder está em você descobrir que você é uma centelha divina, que Deus habita em você e você tem superpoderes para vencer qualquer coisa que você quiser. Só que existe um caminho a ser percorrido que você precisa buscar, meditar, interagir, evoluir, aprender para você conseguir passar. Existe um caminho. Só que se você está semeando dor, você vai colher dor. Em algum momento a dor vai vir. Se você está botando medo, pensa, olha essa situação. Vamos usar o exemplo dessa moça. Você trabalha, você é coordenadora, você é chefe em algum lugar no seu trabalho e você passa o dia inteiro perturbando os seus funcionários, os seus colaboradores. Você passa o dia inteiro colocando medo nas pessoas, fazendo coisas para que elas tenham medo, tenham pavor de falar com você. Você acha que fazer isso, você tá, bacana. Não, estou mostrando minha autoridade. Eu que mando aqui. Você está cagando a sua vida. E cagando a vida das outras pessoas, porque está deixando os outros doentes. Mas o seu dia vai chegar, não se preocupe. Porque o universo é uma grande antena. Aquilo que eu mando, eu recebo de volta. Então, se eu estou mandando medo, dor para as pessoas,
com certeza vai chegar um momento que o universo vai mandar de volta para mim, multiplicado, aquilo que eu mandei para as pessoas. Se eu pego uma criança e fico maltratando ela, judiando dela por maldade, o marido, uma esposa, filho, qualquer pessoa, tá? Uma avó, um vô, qualquer pessoa que você tiver. E você faz por maldade, de propósito, porque eu não tenho saco, não tenho paciência, tá me enchendo o saco, tá não sei o quê, você fala tudo que é coisa e você tá lá, judiando do outro. Você acha que o universo não está vendo isso, que as leis universais não estão enxergando. Mas depois você deita no travesseiro e pede perdão, ou fica chorando pelo amor de Deus, para Deus não te trazer algo. Estou doente, mas viu perturbando os outros. Quem sabe talvez se você parar de perturbar as pessoas, focar em amar as pessoas, a sua doença não cura. Porque esse é o caminho. O caminho da cura está no amor. O amor cura tudo. O amor divino de Deus que habita em você, que habita em mim, que habita em qualquer ser humano da face da terra, cura qualquer coisa. E isso é comprovado também, de novo, cientificamente. Nós temos vários professores que ensinam sobre isso. Bob Proctor foi um. Nós temos um agora que... Esse dia eu peguei o livro dele, Você é o Placebo. Joe Dispenza. Ensina, cura pessoas, ensina as pessoas a se autocurarem de doenças assim que você nem imagina. Mas tudo com o quê? Com amor. Meditação, amor, autoconsciência, conectar com o divino, com Deus que habita em você. E quando... Eu ia falar uma coisa e fugi, agora lembrei de volta. E quando eu aprendi tudo isso, que eu fui para esse lado... me condenaram, né, entre aspas, assim, de certa forma, me condenaram na igreja porque eu estava perdendo o foco de Deus. Boa noite, Diana. Beijo, lindona. Eu estava perdendo o foco de Deus, né? Só que todo esse estudo, todo esse caminho me levou a viver, a experimentar um Deus que eu nunca experimentei em lugar nenhum. Nunca. Onde eu encontrei Deus? Dentro de mim. Dentro de mim. Deus habita aqui. E como Ele habita aqui, hoje eu cuido o que eu falo para as pessoas, como eu trato as pessoas. Eu procuro levar luz para as pessoas, amor, conhecimento. Quer? Eu estou aqui. Não quer? Tá tudo bem. Porque nada é enfiado goela abaixo. Só recebe quem quer. Quem não quer não é obrigado, e tá tudo bem. É assim que funciona. E antigamente, a outra de Palma, com a visão da igreja, se você não for da minha igreja, você vai queimar no fogo do inferno, porque a minha igreja quer que salva, a sua não salva nada. Eu vivia no julgamento, na condenação do outro, me achando melhor, orgulhosa da igreja que eu participava, sendo que a igreja não vai me salvar para coisa nenhuma. O que salva, o que restaura, o que te faz viver o paraíso é internamente. Oi, Diana, Josi tá dodói. Ela não veio, ela tá dodói. O que te faz se conectar com o espiritual, viver o paraíso na terra, é se você se conectar de volta com Deus, que habita dentro. E quando se você conecta com Ele, você trata as pessoas com amor, com empatia, você ajuda, você dá outra face. Você para de criar coisas negativas, você para de maltratar, você para de humilhar, você sai do orgulho. O orgulho tem dois lados, mas o lado bom é que eu tenho tanto orgulho de quem eu sou hoje, da espiritualidade que eu entendi, que eu vivencio dentro de mim, que eu experimento diariamente. Por exemplo, eu penso que eu quero uma coisa, porque quando você se conecta de volta com o espiritual, você começa a criar as coisas na sua vida, tá? Co-criar a realidade. Que é da lei da atração, que tanto fala aí, que todo mundo fica falando da lei da atração. Quando você se conecta de volta com Deus, que você vive isso, você pensa que você quer um bonequinho desse. Do nada um bonequinho aparece, alguém te dá um bonequinho, aparece para você comprar. Comigo acontece muitas coisas legais, muitas. Deixa eu ver se hoje aconteceu. Não, hoje eu não tive nada assim de diferente que eu pensei.
Mas o último dia, deixa eu me lembrar, vou me lembrar de alguma coisa que aconteceu nos últimos tempos, que foi tipo assim, eu queria algo e do nada aquilo apareceu para mim. Do nada chegou. Era muito comum acontecer o quê? Eu ganhar muito café. Eu adoro café. E quando eu chegava nos lugares para descarregar, e volta e meia alguém já vinha, quer tomar um café? Isso aconteceu da última vez que eu fui carregar nesse lugar que eu fui agora, gente. Boa noite, Bruna. Eu cheguei lá e os caras me chamaram para carregar de manhã cedo. E o cara me chamou e eu falei, será que é comigo? Não sei, estranho. Eu falei, é comigo? Ele, a gente quer tomar um café? Eu falei, eu quero. Não tinha café? Olha lá como eu cuidado da centelha. Como Deus cuida da gente. Só que para isso você tem que estar conectado com Ele. Você tem que voltar. Você tem que se conectar com o seu espiritual, com o seu divino. E isso você faz diariamente. Meditando, limpando as energias negativas, tirando as energias negativas, tirando as dores, tirando o sofrimento, tirando o medo, colocando a fé e a confiança. Foca em ajudar o próximo. Foca em amar as pessoas. Se você focar nisso, você vai cada vez mais se conectar. Vai vir desafios? Vai. Mas aí que tá. O desafio vem e você passa por ele. O desafio vem e você não fica olhando. Vamos dizer que você está passando na ponte pegando fogo, tá? Mas o seu foco é lá no final da ponte, que lá no final da ponte está o seu sucesso, a sua realização, o dinheiro, a saúde, sei lá, o relacionamento, o trabalho. Em vez de você olha para o final da ponte, olha só para a ponte, lá para o final, lá para a chegada, para o trabalho, e agradece porque você já tem o trabalho, você já tem a saúde, você já tem o dinheiro, você já tem. Tá pegando fogo aqui, estou atravessando a ponte, tá pegando fogo, ó. Tô na ponte. Tá pegando fogo aqui na ponte, mas aqui, ó, aqui tá o meu sonho, o que eu preciso agora, a saúde, o dinheiro, o relacionamento, o trabalho. Foca nisso aqui, ó, agradece por isso aqui. Esquece o fogo. Esquece que está pegando fogo. Esquece que a ponte está caindo e continua caminhando. E durante esse trajeto do caminho, sabe o que você faz? Você planta amor no mundo. Você ajuda as pessoas. Oi, Deia, beijo. Você ajuda as pessoas. Você faz que nem a Deia. Doa um livro. Tá vendo um mendigo na rua? Compra marmita e doa. Alguém precisa atravessar a rua, um cego, uma velhinha. Ajuda a atravessar a rua. Você está sabendo de alguém que está com dificuldade financeira, ajuda a fazer uma vaquinha para ajudar. Alguém está doente, precisa comprar um remédio, ajuda a fazer uma vaquinha para comprar um remédio para a pessoa. Mas você tem um objetivo aqui na frente. Foca nisso aqui. Enquanto isso, vai ajudando. Vai amando, vai expressando o amor de Deus pelo mundo. Porque quando você faz isso, você está trabalhando, você está agindo. Você está demonstrando Deus no mundo através de você. Foca só lá no final. Deixa pegar fogo. Boa noite, Andréia Pina, seja bem-vinda, tá? Deixa pegar fogo no negócio, deixa queimar. E segue. Segue vivendo a espiritualidade. Segue vivendo o amor. Segue vivendo a paz. Não faz o inferno na vida de ninguém, porque se você fizer o inferno na vida de alguém, você vai ter que receber de volta. Boa noite, Cristina, seja bem-vinda, tá? Se você fizer um inferno... Gente, eu tô fazendo na minha sala hoje a live, tá? Porque aqui a internet pega melhor. Se você fizer um inferno na vida de alguém, você vai receber esse inferno de volta. E não essa é a intenção. A intenção é você voltar para a casa do Pai. Ai, que bom, Cristina. Obrigada, amada. A intenção é você voltar para a casa do Pai. E olha uma coisa sobre o medo que eu falei hoje. Quando você está longe da casa do Pai, você tem medo. Você tem medo de tudo. Tudo é medo. Tudo é medo. Se você tem muito medo de muita coisa, é porque você está longe de Deus. Exatamente, Andréia. Lá na história de Jó conta, né, que o que ele mais temia veio sobre ele. O medo faz isso. Enquanto você estiver focado no medo, você está longe do Pai, você está longe de Deus, você fica no medo, tá? Quando você está longe de Deus, você vê Deus como vingativo e você vê medo em tudo. E Deus não é vingativo, Deus é puro amor e medo sai fora. Em vez de você ter medo, você tem fé. Você tem gratidão, você confia que tudo já está certo. Tudo vai acontecer no momento certo.
E você continua caminhando. Então, em vez de você questionar, em vez de você ficar brigando, em vez de você ficar, agradece. Agradece pela vida. Ah, perdi o emprego. Gratidão, Deus, que eu perdi esse emprego. Tenho certeza que vou arrumar um melhor. Tá vindo um melhor. Ah, terminou o casamento. Gratidão, Deus, porque terminou esse casamento, que eu acho que ele já não estava mais fazendo sentido. Então, agora eu vou me curar, vou dar um tempo para mim. Exatamente, Cristina, agradece por tudo. Dou um tempo para mim, para me curar, para me tornar uma pessoa melhor, para ter um relacionamento melhor lá na frente. O que eu preciso melhorar? Ah, bati o carro. Esse dia nós falamos aqui, né? A Jaque não está hoje. Bati o carro. Gratidão porque eu tenho um carro para me bater. Tem gente andando de ônibus, tem gente andando de a pé. Até pelas dívidas, Cristina. Por quê? Porque você usufruiu. Você tem nome, usufruiu, pôde comprar. Então, gratidão pelas dívidas, porque eu tenho o nome limpo, posso comprar. Ah, meu nome está sujo. Gratidão pelas dívidas, porque eu usufruí de algum jeito. E agora eu vou conquistar algo, vou buscar realizar algo para mim conseguir quitar essas dívidas. E quanto mais você agradece, a gratidão, gente, é como se a gratidão é um elixir, tá? A gratidão, ela é um elixir para prosperidade. Quanto mais você for grato, mais prosperidade você tem. Quanto mais você for grato, até pelo ruim. Por quê? Porque tudo na vida é bênção ou lição. Ou vem para te abençoar, ou vem para tu aprender alguma coisa. Então, o que eu preciso aprender? Sempre se pergunte. O que eu preciso aprender com isso? Por que isso aconteceu na minha vida? Ah, alguém brigou comigo hoje. Por que a pessoa brigou comigo? O que eu preciso aprender? Ah, alguém me humilhou hoje. Sim, Ediana, é chuva. Tá chovendo. Começou agora há pouco. Exatamente, Cristina, eu sou próspera não pelo que tenho, mas pelo que Deus me ensina todo dia. Exatamente. E olha só, a mente fica positiva, né, Andréia? Exatamente. E olha só, gente. Deus quer que todos nós sejamos na verdade, nós já somos prósperos, tá? Se você é a imagem e semelhança do Criador, se Deus habita em você, Deus é dono de todo o ouro e toda a prata que existe no mundo, Deus é dono de tudo, Deus criou tudo. É nosso por merecimento. Nós não temos porque nós não nos sentimos merecedores. Nós não temos porque nós não nos sentimos merecedores. Inconscientemente, nós já temos a consciência de que nós estamos no caminho errado, de que eu estou na raiva, na ira, no ressentimento, na mágoa, no julgamento, na fofoca. Então, isso não me faz ser um merecedor de ter a prosperidade, de ter o melhor nessa terra, de viver o melhor nessa terra. Me afasta de viver o paraíso. Deus quer que todos nós tenhamos vida, e vida em abundância, lembra? Vida em abundância, em prosperidade, em riqueza. Tá tudo certo a gente ser rico. Tá tudo certo a gente ter uma casa boa, ter bom alimento, ter boas roupas, poder viajar, poder ter um carro. Tá tudo certo. Esse é o certo. Obrigado, Ana. Esse é o certo. Deus quer que nós vivamos isso. Só que depende de nós. Deus não vai empurrar a goela abaixo, até porque nós temos que nos responsabilizar pelas nossas escolhas. É caminhar rumo a voltar para a casa do Pai. Lembra da história do filho pródigo? Que o filho pródigo vai embora depois, quando está acabado, que está comendo lá a comida dos porcos lá, que ele está vivendo aquela vida desgranida, que é aí que ele lembra de olhar para o pai e voltar para casa. Aí quando chega em casa, o pai manda dar banho no meu filho, coloquem o anel nele de volta, preparem o melhor banquete para ele. Assim é a gente com Deus. A gente é o filho pródigo que foi embora, quer viver do nosso jeito, do jeito que a gente quiser, e eu não estou nem aí. E também não tem nada de errado nisso, tá? Porque é aprendizado. Lembra? Tudo é bênção ou lição. Então você vai aprender coisas nesse caminho. E aí vai chegar um momento que eu vou falar, tô cansado desse trem, vou voltar para casa. Porque a tua alma sabe o caminho. A tua alma inconscientemente sabe o caminho, gente. A nossa alma sabe, conhece o caminho. Então eu volto para a casa do Pai, recebo de volta, tomo banho, limpo, ganho o banquete,
recebo o anel de volta de filho amado, protegido, e recebo toda a abundância, toda a riqueza que me é de direito. Só que a gente tem que voltar para a casa do Pai, não adianta. E voltar para a casa do Pai não é voltar dentro da igreja, tá? É voltar para si, para dentro de si, olhar que Deus habita em você, viver Deus todos os dias. Mostrar para o mundo que Deus existe através de você. Porque você é a bênção na vida de alguém. Lembre disso. Você é a bênção na vida de alguém. Quando... Gente, está me dando azia, me perdoe. Quando você ajuda alguém e alguém fala assim, nossa, eu orei para Deus me ajudar e Deus mandou você. Você está expressando Deus no mundo através de você. Sônia, por que tem pessoas que só vêm nesse mundo para sofrer? Fui rejeitada pelos pais? Não. Meus pais não conheço. Sônia, nós não viemos no mundo só para sofrer, tá? Antes eu falei sobre isso, um pedacinho que casa com isso. Nós viemos para o mundo já com um projeto pré-programado de vida. Se você foi rejeitada pelos pais, você não foi rejeitada. O seu projeto de vida, você precisava viver a experiência de ser rejeitada pelos pais, tá? E o seu despertar, o seu caminho é entender isso, que você não foi rejeitada, que por algum motivo, que você não sabe as circunstâncias humanas, eles não puderam ficar com você, mas que para você viver essa experiência e curar isso. Esse é o seu caminho aqui. Curar essa dor que você tem relacionada aos seus pais. E olha que lindo, gente. Pai e mãe, pai é o dinheiro, o pai traz o dinheiro e a mãe multiplica o dinheiro. O pai traz o dinheiro para a vida, a força para trabalhar, para ganhar o dinheiro, para fazer o dinheiro, que seja lá como for, se for com trabalho, se for trabalho braçal, se for com a mente, como não interessa, porque dinheiro pode fazer de qualquer jeito, tá? E a mãe faz multiplicar esse dinheiro. Então, se você não está conectado com as energias dos seus pais, se você não reconhece eles e condena eles, você nunca vai ter nem dinheiro e nem a multiplicação. Criei uma filha sozinha, cuidei dela sozinha e ela é fria comigo. Por que será, Sônia? Você repetiu a história dos seus pais. Você fez a mesma coisa. Como é que é o seu sentimento pela tua mãe e pelo teu pai? Qual que é o sentimento? Porque aquilo que você julga nos seus pais, você traz para você de volta. Aquilo que você condenou nos seus pais, você traz para você de volta. Como é que será que você foi com a sua filha? Como é que será que você criou ela sozinha? Então, certo, você tinha que trabalhar, né? Tinha que sair de casa, tinha que trabalhar, tinha que fazer suas coisas. Quando eu chegava em casa cansada, aí a menina chorava, queria alguma coisa, você não podia dar, você brigava. De novo, criou-se um ciclo de rejeição e abandono. Ah, mas eu não abandonei ela, eu criei ela. Você estava presente fisicamente, mas emocionalmente você estava ausente. A emoção, que era o que a sua filha precisava, foi ausente. Então ela se sentiu abandonada e rejeitada pela mãe. Eu nem sei qual é a história, estou julgando por cima pelo que você está me falando, tá, Sônia? Só estou dizendo por cima. Nem sei qual que é o contexto. Mas como eu sei que você já disse que os seus pais te abandonaram, então enquanto você não perdoou os seus pais, enquanto você não olhou para eles e viu essa vida, essa história, reconheceu, curou isso em você, automaticamente sua filha vai trazer de volta. E se a sua filha não curar, ela vai trazer para os filhos dela. Digo isso com excelência, tá? Porque eu vivi isso. A minha mãe, meu pai foi embora, né? Eu tinha 2 anos de idade. Eu vivia um ciclo repetitivo de separações. Cada vez que eu casava, tinha um filho com 2 anos, eu me separava, que era o ciclo repetitivo do meu pai, que eu condenei ele a vida inteira por ele ter ido embora. Aí eu tive questões com a minha mãe, que eu nem sabia que eu tinha, mas eu tinha, porque ela tinha que trabalhar, cuidar, sustentar a gente, trazer dinheiro para casa, e eu fui fazer a mesma coisa com meus filhos, fui trabalhar, tinha que sustentar a casa, fui uma mãe... Eu fui igualzinha a minha mãe. Eu fui grossa, eu fui seca.
Eu fui ignorante com eles, eu cobrava o tempo inteiro. Eu cuidei dela com tanto carinho, amor e zelo, acho que eu até errei de tanto zelo. Às vezes um amor em excesso, dependendo de como é que foi, pode ser sim, tá, Sônia? Eu repeti toda a história da minha mãe. E a história do meu pai também, todinho. Mas eu julguei eles a vida inteira. Até cair a ficha, até eu entender a lasqueira que eu estava fazendo com a minha vida. E isso eu estava reproduzindo nos meus filhos. Reproduzi neles. Quando eu entendi que eu estava reproduzindo neles, o que eu fiz? Quando eu entendi o amor divino, espiritual, que conecta, que volta, eu fui lá e pedi perdão para meus filhos pela mãe que eu fui. Que eu fui uma mãe ausente, que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que fazer as coisas, que eu tinha que cobrar, que eu não recebia amor materno e nem paterno. Então eu não tinha amor para ensinar para os meus filhos. Eu não tinha como ensinar ele, dar para eles algo que eu não recebi. Só que eu também não posso condenar minha mãe por algo que ela também não tinha, porque ela também não recebeu. Ela me deu o que ela aprendeu. E eu, como estava reproduzindo para os meus filhos o que eu aprendi também. Só que quando eu enxerguei, quando esse amor divino, quando eu me conectei com Deus de volta na minha vida, Deus começou a trabalhar todos os pilares da minha vida, e um deles é a família. E aí eu entendi o quanto eu estava errando como mãe, e eu me reconectei, fui lá pedir perdão, conversei com meus filhos, que hoje eu sou uma mãe melhor. E o mais legal de tudo, que é quando eu me curo, eu curo toda uma geração para trás e eu curo a próxima geração que está vindo. Então vocês que estão aqui, vocês estão aprendendo a se curarem. E se na vida de vocês, se não ter passado, os pais de vocês, teve muita dor, teve muito sofrimento, e vocês estão aprendendo isso aqui agora, é o papel de vocês curar. E quando você cura, você para. Angelita, eu amo tudo isso. É lindo, né? Você para de criar mais dor para as futuras gerações. Você cura a geração que passou, que já foi, seus avós, bisavós, tetravós, tataravós e tantos vó que existe. Você cura toda a linhagem para trás ancestral e você vai curar a linhagem da frente. Você vai curar os próximos que virão. Quando para em você, quando você para e olha, ok, agora o que eu faço? Agora eu curo em mim. Se eu me curo, se eu me reconecto, se eu me restabeleço, eu vivo o paraíso na terra, como de gorjeta, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e tudo mais você será acrescentado de grátis, 0,800. Você recebe tudo o que você precisa, conforme você vai aprendendo. Sônia, e quando o filho tem perfil psicopata frio? Tudo tem a ver com o que ele aprendeu, Sônia. Ângela, qual parte você quer que eu repita? Porque eu já estou fechando a live, já está na hora de terminar. Sônia, tudo que nossos filhos vivem tem a ver com a infância, tá? Tudo que eles viveram. Lógico, tem algumas questões aí que tem a ver com questões espirituais, tá? Tem algumas coisas ali, mas isso são coisas que tem que ser buscadas. Uma live não vai te ajudar com isso, tá? Te abre um novo olhar. Talvez pode ser isso, mas não vai te ajudar a resolver isso. Ainda mais se é um perfil psicopata. Então tem coisas que são médicos que precisam ser tratados. Tá bom? Ângela, qual parte, amada, que você quer que eu repita? Sim, Sônia. Aí vem a questão que eu falei, espiritual, ancestralidade, tá? Pode ter sido um exemplo que vem na minha mente, que eu não sei, olha, quando vem existir na minha mente, centelha do céu, pelo amor de Deus. Tá, já falo, Ângela. Lá no antepassado, Sônia, se você teve algum parente, tá? Isso é constelação familiar. Se lá no antepassado você teve algum parente que não foi visto, talvez tivesse um perfil assim, psicopata, algo parecido, ele não foi visto pela família, ele foi escondido, ele foi condenado, ele foi julgado, tem várias questões. Nasce uma criança com o mesmo padrão para chamar a atenção da família com a intenção de que seja visto novamente. Mas a gente não viu, a gente não quer ver, a gente não quer curar, a gente faz o quê? Deixa essa criança crescer, deixa ela ser assim,
Vai lá, acontece, é só seguir, amada. Vai lá, acontece tudo, aí essa criança um dia morre, que ela fica adulta, né? O que acontece? Na próxima linhagem pode vir de novo uma criança com o mesmo distúrbio, do mesmo jeito. Enquanto esse ser não for visto, enquanto esse ancestral não for visto, tipo, uma frase que você pode usar para o seu filho é: eu vejo você, tá? Cada vez que ele tem alguma síndrome, alguma coisa, eu vejo você. Fala isso mentalmente, tá bom? É uma frase da constelação familiar. Se por algum motivo ele está representando alguém, fale isso. Eu vejo você, tá? Uma dica bem simples. Pode seguir, tá, Andréia? Meu Deus, se as pessoas entendessem, seria tão mais simples, pelo amor de Deus. Exatamente, Angelita, seria. Ai, que bom. Questão da genética, não. Ângela, a cura dos filhos, né? Funciona assim, Ângela. Quando você... Gente, a gente não tem como mudar os outros, tá? Não tem como eu mudar as pessoas. Eu não posso mudar ninguém. Eu posso mudar a mim. Mudar a mim. Tá? Os meus filhos estão vivendo o padrão que eu criei neles. Ah, então agora eu tô vendo isso, eu quero curar meus filhos. Eu não consigo curar os meus filhos. Eu consigo curar a mim. Eu foco em mim. Em me amar, em me respeitar, em expressar o amor pelo mundo, em curar as minhas dores, em curar as coisas que eu sofri, em curar o abandono que eu senti na infância, a rejeição, a crítica, o julgamento, curo tudo aquilo que eu vivi na minha infância, curo em mim. Quando eu curo em mim, eu curo os meus filhos. Os meus filhos vão ser curados automaticamente. Os meus filhos e os filhos dele, e os meus netos e os meus bisnetos, e também toda a linhagem que veio antes de mim. Meus pais, meus avós, meus bisas, meus tatas, toda a linhagem vai ser curada. Quando eu curo a dor, porque, gente, é como se fosse assim, ó. Quando a gente vai descer para nascer, vamos dizer assim, quando a gente vem lá do céu, isso é uma metáfora, tá? Para ficar fácil para entender. Vamos usar, a Depalme está lá no céu e o Ademar e a Palmira, que são o casal, são os pais da Depalme, né? Eles têm um ciclo para ser curado naquela linhagem daquela família. E principalmente de amor, porque todo mundo nasce num ambiente familiar para aprender a se amar, tá? Os inimigos nascem no lar, na casa, para aprender a se amar. Por isso tanta briga de família. Porque são inimigos que nascem junto para aprender a se amar. Volta lá. Ademar e Palmira estão lá vivendo a vidinha deles, mas eles não estão curando aquele projeto kármico de vida que foi feito antes deles chegarem na Terra. Que foi feito o encontro desse casal para ter essa experiência, e eles não estão resolvendo as questões familiares que eles precisam resolver. Pode ser questão de dinheiro, pode ser questão de relacionamento, pode ser questão de abandono, pode ser várias questões. Aí, isso é metáfora, tá, gente? Pra vocês entenderem. Deus fala assim, um ser de luz espiritual fala assim, lá no céu: pois é, o Ademar e a Palmira não estão conseguindo resolver as questões que eles foram resolver lá. O que nós pode fazer? Alguém vai ter que ir lá ajudar. Quem pode ir lá naquela família, nascer naquela família e ajudar a curar o abandono e a rejeição que eles estão sentindo, que eles sentiram quando foram criança, e eles não estão conseguindo curar? Quem pode nascer lá naquela família, naquele clã familiar, para curar essa dor do abandono? Aí eu levanto a minha mãozinha, a minha alminha fala assim, a minha alminha... Gente, tem um filme que é acho que é Soul o nome do filme, S-O-U-L. Assista esse filme, é um desenho animado, é muito legal, mas ele é perfeito para expressar quando a gente nasce, tá? Aí a Depalme, a alminha Depalme, alma, fala assim: eu quero ir, eu posso ajudar essa família, eu vou nascer lá. Aí a Palmira e o Ademar acabam tendo a relação sexual, que é a parte mais íntima, mais linda, é o portal de nascer seres humanos, que condenaram também como sexo que é ruim, né? Só que é a coisa mais linda que existe, quando feito com consciência. A Depalme nasce. E ela vem para essa família, vou pegar esse aqui mesmo. Ela vem para essa família, filha do Ademar e da Palmira,
para curar a questão, para tratar a questão do abandono que essa linhagem dessa família vem produzindo há muito tempo. Só que a De Palma, né, vai crescer, vai pegar as dores do pai e da mãe, né, que ela vai aprender, que ela quando passa pelo véu do esquecimento, lembra? Nasceu, passa no líquido amniótico, véu do esquecimento, quando nasce, não sabe o que está fazendo aqui. Começa a chorar, e o que eu estou fazendo aqui, né? E vai aprender todas as dores. E no decorrer dessa vida, dessas dores, vou deixar aqui a De Palma, ela vai sofrer, ela vai apanhar um pouco da vida, porque, né, tudo que você faz você recebe de volta, tem várias questões e tal. E aí até que um dia ela resolve começar a buscar respostas e pede para Deus. E Deus habita dentro dela, lembra? Da Ademar, do Palmira, de todo mundo. Deus me ensina, me ajuda, o que eu preciso fazer, qual que é o caminho. E como quem não quer nada, ela pediu com tanta fé, com tanta devoção, com tanto carinho, com tanto amor, com tanta sinceridade para Deus, que Deus manda para ela livros, professores, conhecimento da verdade. E Jesus fala, né? Buscarei a verdade vos libertará. E a De Palma começa a entender o caminho, as dores, o sofrimento, perdoar, amar. Ela começa a se curar, porque o projeto de vida dela, que ela veio lá do céu, era curar dores de abandono, dores de sofrimento, dor de rejeição, não se sentir amada. E ela começa a curar isso nela. Como? Primeiro passo, se conectando com Deus de volta, sabendo quem você é, sua identidade, filha amada de Deus, um pedacinho de Deus, uma fagulha divina que veio na Terra para experimentar esse mundo, curar dores de uma linhagem familiar que também veio para experimentar o mundo e viver a experiência desse mundo e evoluir como alma. E ela começa a curar, ela começa a estudar, começa a buscar. E conforme ela vai buscando, aprendendo, evoluindo, ela vai curando. E quando ela vai curando, ela cura a mamãe dela, o papai, a avó, o vô, os tatavô, os tretavô. Ela vai curando toda aquela linhagem para trás. E vai curando a linhagem que vem para frente, que são os filhos dela. O meu quadro despencou, gente. Que vai curando os filhos dela, que vai curar os netos, que vai curar as próximas gerações que virão. É assim que funciona. Entenderam? Não falei a minha declaração do dia 26, mas para encerrar a live eu vou falar ela, tá? Que tem a ver com vencer o medo. Declaro que vou escolher a fé sobre o medo, vou meditar sobre o que é positivo, o que é bom para a minha vida. Casa com tudo que eu falei, gente. Foca nisso. Declaro que eu vou escolher a fé sobre o medo, vou meditar sobre o que é positivo e o que é bom para a minha vida. Vou usar a minha energia para acreditar no milagre. O medo não tem parte da minha vida. Não vou me alongar nos pensamentos negativos. Minha mente está definida sobre o que é Deus e sobre o que Deus diz sobre mim. E os seus planos para mim, a sua vitória e o sucesso e a abundância. Essa é a minha declaração. Então foquem na fé, foquem em meditar em coisas boas, foquem em construir o amor através de vocês, foquem em expressar para o mundo que Deus existe, que você é um ser divino, que Deus está ajudando os outros através de você. Não é você, é Deus que está te usando. Tem coisas que eu falei aqui na live hoje que não é eu que falo, é Deus que fala. Antes de fazer a live, eu paro um minuto, medito e falo que Deus me use para falar o que tem que ser dito, para trazer o que tem que ser falado, o que precisa, conforme quem está aqui, porque eu não sei quem está, mas Deus sabe. É assim que funciona. Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. E quanto mais você se conectar com esse Deus, quanto mais você buscar Deus, quanto mais você adentrar a sua vida, focando
em experimentar Deus, em expressar Deus, você vai viver o incrível, o inacreditável. Você vai ser luz e você vai receber luz a todo tempo. Tudo aquilo que você acha que é impossível vai acontecer. E eu digo para vocês por experiência, porque eu lembro que quando eu tinha uns 15 anos de idade, a gente morava numa casa muito humilde. Eu lembro de eu sentada na beira da calçada. Lembra que antigamente a gente ficava na beira da calçada na rua brincando até tarde da noite? Né, Angelita? É lindo. Lembra eu era dessa época, gente, que a gente ficava na rua brincando até tarde da noite, tudo sujo, correndo de pique-esconde, queimada, não sei o que, carrinho de rolimã, nós fazíamos tudo isso. Tinha aquela pera, maçã, salada mista, que era de dar beijinho no rosto dos meninos, das meninas, né? E nessa época eu lembro que eu pensava assim, quem que eu ia ser na vida? Como que um dia eu ia ter um carro? Não tinha perspectiva nenhuma de vida. Pensava assim que nada ia acontecer na minha vida. Que eu não ia ser ninguém. Era a única coisa que eu sabia, que eu não ia ser ninguém. Pobre, né? Humilde, filho de uma mãe separada. Um pai que quase não visitava a gente. E sem futuro nenhum. Não ia ter dinheiro para estudar, porque, né, até então o negócio era estudar, se formar na faculdade, né? E eu pensava, como é que eu vou ter um carro um dia? O que eu vou fazer da vida? E conforme foi caminhando, eu fui conduzindo, eu fui aprendendo, eu fui evoluindo, a vida se transformou completamente. Hoje a Depalme tem umas 3 formações. Formações de estudo. Pedagoga, consteladora, terapeuta, escritora. Quando que eu achei na minha vida que eu ia ser escritora, que eu escrevi um livro, gente? Quando que eu achei na minha vida que eu ia ser uma pedagoga, que eu ia ter a habilidade de ensinar as pessoas? Nunca. Eu achava que isso não era para mim, que eu não tinha capacidade. Só que quando Deus entrou na minha vida, quando eu permiti que Deus se conectar com Deus e deixar Ele tomar conta, as coisas começaram a acontecer. Tenho carro, casa, condições de morar numa casa boa, de dar coisas boas para meus filhos que eu nunca tive. Deus é incrível. Mas você precisa se permitir viver isso. Tá bom? Bora lá então, que já passou-se do tempo. Nem sei quanto tempo que foi de live hoje, mas foi quase 2 horas hoje. Gratidão por vocês estarem aqui. Fico muito feliz de ter tocado o coração de vocês, porque eu sei que Deus usou da maneira que tinha que ser usada. E eu confesso para vocês que eu abri live hoje pensando que, falei, meu Deus, acho que não vai aparecer ninguém nessa live. E foi incrível. Deus foi muito fiel, gratidão. Fico muito feliz por isso. Ó, já peço para vocês para ir me seguir na rede vizinha, tá? Aqui no link do perfil tem um link do CDI, que é o meu curso, Conexão Divina Interior. O que é o curso CDI? O CDI é um curso que ele vai te orientar, te ensinar o caminho, tá? Vai falar sobre Deus, sobre reconexão com Deus, tem aulas sobre espiritualidade, tem aulas sobre pai, sobre mãe, tem aulas sobre sexualidade, tem aulas sobre dinheiro, prosperidade. Então, tudo isso tem lá no curso do CDI. O link tá na bio, tá? Lá também tem um e-book que é 6 Passos para a Prosperidade. Esse e-book é 0800, você pode ir lá, baixar esse e-book, ler ele, tá? Tem passos bíblicos para a prosperidade na sua vida que você precisa aprender. Você precisa se conduzir com a espiritualidade, com Deus. Quando eu falo espiritualidade, é Deus, tá, gente? Sempre que eu falo espiritualidade, estou falando de Deus, tá? Que Deus é um só. E te convido para seguir na rede vizinha. Ali também tem um link do YouTube. Lá no YouTube, depois eu baixo a live e vai para lá. Tem várias lives lá, tem vários conteúdos lá, muitos bons, que vão ajudar vocês no caminho também. Não posso entrar no CDI? Vai assistir as lives. Vai se inscrever lá no canal, vai curtir, manda comentário, engaja para interagir mais, tá? Então, beijo de luz para vocês. Um sábado muito abençoado. Tá? Logo mais estamos de volta. Talvez segunda-feira eu tô por aí, que amanhã eu vou viajar. Amanhã eu tenho que ir para Ijuí. Então depois do almoço eu tô saindo para Ijuí. Então não vou fazer live à noite, que eu vou chegar lá tarde, é bem longinho até. Mas na segunda provavelmente nós estamos de volta. Tá bom? Beijo de luz para vocês. Que vocês tenham um sábado aí muito abençoado.
Gratidão por terem estado comigo. Toda vez que vocês viram um vídeo meu, vocês curtem. Curte e comenta. Escreve lá, De Palme, que legal, parabéns, foi muito legal, aprendi isso, aprendi tal coisa. Façam um movimento de troca, tá bom? Beijo de luz. Se cuidem, hein? Tchau, tchau. Gratidão.